Apresentação de Mano Menezes, deixa o teu like, te inscreve, vamos ver! Um técnico estrangeiro. Qual a dificuldade de, no meio da temporada, substituir um técnico com um modelo de jogo diferente do habitual no Brasil e dar resposta rápida em um contexto assim? É uma virtude do seu trabalho? O torcedor do Grêmio pode esperar isso com base no teu histórico? Resposta rápida? Bom, boa tarde a todos. Primeiro dizer do orgulho de estar de volta a essa casa depois de 20 anos. Achei até que demorou um pouco. Mas voltamos com muito apetite de trabalhar como sempre trabalhamos, por onde passamos, com toda a entrega, com toda a dedicação, para que quando somos chamados durante o trabalho, na interrupção de um trabalho, poder atender a expectativa e essa confiança do motivo pelo qual somos convidados. Os trabalhos são diferentes, mesmo sendo de treinadores estrangeiros, e a gente conhece mesmo o trabalho, como ele estava sendo feito a partir do momento que a gente assume o trabalho. Porque uma coisa é você olhar de fora e ter uma ideia, né? Outra coisa é você se atualizar em relação aos fatos, em relação à situação, se acompanha muito hoje, se tem dados de tudo, então você passa nesses dias, passar a estudar isso para saber como você vai intervir no processo. A questão, geralmente, não é só modelo de jogo, conceito de jogo. É conceito de treinamento. Porque todos têm a sua linha, acreditam, porque provavelmente foram vencedores com essa linha, mas ela nem sempre serve para o futebol brasileiro, que joga de 3 em 3 dias, que tem a sua característica própria, que tem a sua dimensão continental no país, que tem uma sucessão de campeonatos muito duros e que a grandeza do clube exige que sempre estejamos vencendo, conquistando para que o trabalho tenha continuidade, tenha sequência. Então, é isso que vamos fazer nos primeiros dias. Estamos trabalhando com muitos profissionais com quem já trabalhamos e confiamos muito nas suas avaliações. Estamos fazendo isso nessas primeiras horas. A primeira ideia é manter o que foi feito para o Grenal como ideia inicial. Vamos partir daí. E, a partir dessa ideia, começar a fazer melhoramentos naquilo que achamos que a equipe tem potencial para melhorar. Acreditamos que ela tenha esse potencial bastante grande para, num curto espaço de tempo, readquirir essa tranquilidade necessária, a confiança necessária que os jogadores precisam ter para jogar futebol. E acreditamos muito que temos competência para fazer isso. Estamos aqui, aceitamos esse desafio. Mano, tudo bem? Bom te ver de novo. Bom, o treinador ao longo da carreira vai tendo as suas ideias, né, sua maneira de jogar, suas convicções, isso é normal. E a gente viu que o antigo treinador do Grêmio, Gustavo Quinteiros, chegou com essas convicções por aqui. E os jogadores falam isso abertamente, né? Eles não se adaptaram ao sistema do treinador. E você até agora falou um pitaco sobre isso, eu quero que você se aprofunde um pouco mais. A principal reclamação que a gente ouviu dos jogadores é que eles não foram ouvidos. Eles não se adaptaram, tentaram conversar com o técnico e o sistema continuou o mesmo. Você pretende fazer isso, já está fazendo isso, vai ouvir os jogadores, vai conversar com as principais lideranças, vai ver como é que o Grêmio, como é que eles pretendem ou preferem, melhor dizendo, jogar. Claro que você tem suas convicções, as suas ideias, como eu falei, mas é um trabalho que você vai fazer nesse primeiro momento de ouvir os atletas? O que eu aprendi durante esse período todo, entre entradas, saídas, sucessos, também derrotas, é óbvio, né? É que não se fala para trás,
não se analisa trabalho dos outros, porque não é nem ético, nem correto e não se tem conhecimento sobre isso. E também aprendi que o treinador no Brasil precisa se adaptar à característica dos jogadores que tem. Porque, diferentemente dos grandes clubes no mundo, onde você pode ter uma ideia e sair pelo mundo contratando os jogadores para desempenhar melhor aquela ideia, não é essa a nossa realidade, né? Nós temos que chegar, temos que analisar a ideia que faz render melhor os jogadores que nós temos. Então, sempre fiz assim. As pessoas até acham que a gente joga sempre da mesma maneira, mas a gente não joga sempre da mesma maneira, porque os jogadores são diferentes, são características diferentes. E a minha primeira preocupação sempre é construir, com o grupo que eu tenho, uma ideia de jogar para aquele grupo. Essa ideia precisa ser boa e ela vai ser boa se os jogadores que temos começarem a crescer individualmente e o time coletivamente conseguir executar bem. Essa é uma medida que o treinador sempre tem que ter. A ideia é boa. Se a ideia é boa, os jogadores estão individualmente bem, se sentindo confortável dessa maneira, e os resultados dentro do campo comprovam que ela está certa. Tudo bem, mano? Boa tarde aqui. Prazer também revê-lo. Além do seu retorno, depois de 20 anos, e por coincidência a mesma data, 21 de abril de 2005 para 21 de abril de 2025, o Grêmio ele pode confirmar também nos próximos dias o retorno do Filipão, só que como coordenador técnico. Queria saber de ti o seguinte: vocês já conversaram sobre isso? Já tem uma ideia delimitada de trabalharem juntos? E isso já também lhe foi passado que o Filipão ele estará com você no vestiário nos próximos dias também? Olha, nós não conversamos sobre esse assunto especificamente, mas eu tenho trabalhado com grandes profissionais do futebol brasileiro por aí e acho que todos eles têm o que acrescentar aos clubes em termos de conhecimento, de futebol, de experiência, de maneira de conduzir, porque foram vencedores, grandes vencedores do futebol brasileiro, e o Filipão está entre eles e está, talvez até possa ser colocado como um dos principais. Eu não tenho problema para trabalhar com ninguém, sempre me adequei nos lugares que cheguei, né? E o Grêmio vai decidir aquilo que ele quer fazer e que é melhor para o Grêmio. Oi, mano, seja bem-vindo, Raia do SBT. A pergunta para o senhor é a seguinte: na sua primeira passagem aqui, o Grêmio fez valer o apelido imortal, né? Batalha dos Aflitos, Libertadores 2007, aos trancos e barrancos, o Grêmio foi chegando. Nesse ano, o Grêmio também não vem atuando bem. Você acha, mano, que sem muito tempo para trabalhar, vai ter que ser assim mesmo, fazendo valer a imortalidade, ou dá para encontrar um bom futebol? Olha, a gente nunca pode descontextualizar as situações, né? Quando chegamos em 2005, o Grêmio vivia talvez o momento mais difícil da sua história, né? E a gente teve que construir um time durante a competição de Série B, que era muito dura, só subiam 2, né? E não era nem sequer de pontos corridos na sua totalidade, né? O que geralmente privilegia aquele que é mais constante. Então a gente teve que fazer isso, conseguiu passar por aquele momento, subiu da maneira como subiu, né? E é possível ver como isso influenciou bastante os torcedores do Grêmio nas manifestações que eles têm demonstrado depois que se noticiou o meu retorno. Tem muita gente que viveu esse momento como a gente, com a grandeza que ele exigiu, né? Mas a gente precisa trabalhar agora para os outros que não vivenciaram essa data, que a nova geração, a geração da Arena, né? Para quem nós temos que trabalhar, convencê-los de que temos capacidade e podemos fazer, sim, né?
A ordem do futebol, para mim, sempre é a mesma. Primeiro se vence, se trabalha para vencer. Depois que se vence, tenta se vencer melhor, mais bonito, com futebol melhor. E essa linha que a gente vai trabalhar. Mano, aqui, bom dia. O teu nome já é ligado ao Grêmio desde a semana passada. Eu queria que tu comentasse um pouco por que a negociação demorou para ser finalizada nesse sentido. E tu, agora novo técnico do Grêmio, qual a tua primeira missão no comando da equipe? Qual tu coloca o teu primeiro objetivo, tua primeira missão nesse momento? Obrigado. Olha, geralmente, quando se abre uma negociação, você tem que ajustar alguns detalhes. A gente iniciou na sexta-feira santa. Primeira vez que eu falei com o presidente foi 18h30 de sexta-feira. Então foi rápido. Não tivemos problema. As duas partes queriam. Quando as duas partes querem, né, sempre vai acontecer um acerto. Só precisa ajustar, porque envolve outros profissionais, e aí a gente tem que seguir os trâmites que são necessários para fazer. Meu primeiro passo é jogar com o Godoy Cruz, seguir a boa campanha em termos de pontuação que o Grêmio está fazendo na Sul-Americana. Eu acho que uma coisa de cada vez. É bom ir dando os passos não tão grandes, mas firmes, para que cada jogo a gente sinta um pouco de acréscimo, de confiança, de estabilidade da equipe. Minha primeira missão mesmo é dar uma ideia de como nós vamos jogar para os jogadores, para que eles se sintam confortáveis e saibam como se comportar para que a equipe evolua bem. Mano, à direita aqui, boa tarde. Você falou já, né? Demorou um pouquinho, né? 20 anos daquele anúncio lá no dia 21 de abril de 2005 para o anúncio agora em 2025. Mas eu vou fazer uma pergunta clichê que eu acho que vale para esse momento de reencontro, né? O que mudou daquele Mano lá de 2005, na primeira passagem do Grêmio, para agora, em 2025, 20 anos depois? E o que permanece de Mano Menezes, assim, 20 anos depois, daquele momento na sua carreira e de tudo que você conquistou e passou também no futebol nesses últimos 20 anos? Obrigado. A gente vai mudando como vocês mudam, né? A trajetória da gente vai agregando conhecimento, experiência. A única coisa que eu acho que a gente não pode perder é a essência do que a gente é, nem dá para modificar muito, porque toda vez que aperta a situação, você é o que você é, né? Por isso que de vez em quando ainda brigo um pouco demais, mas brigo sempre cara a cara, acreditando nas coisas, defendendo aquilo que é a minha essência e que me leva para alguns lugares em momentos difíceis, porque transmite a confiança para as pessoas de que eles estão apostando em alguém que é autêntico e que vai defender as suas cores com a força, com a entrega que eu vou fazer aqui no Grêmio de novo. Mano, tudo bem? Aqui. Que objetivos foram traçados com a diretoria para o Grêmio alcançar nessa temporada? Até porque eles serão o balizador, né, do seu trabalho, pensando numa sequência, pensando em continuidade. O que foi definido nessa conversa? O que o Grêmio pode brigar esse ano e que a diretoria espera que você consiga fazer o Grêmio brigar? Objetivos no futebol é como contrato de treinador. Não vale muita coisa para você estabelecer na teoria. Tem que confirmar na prática. Penso eu que um clube do tamanho do Grêmio sempre tem que estar entre os primeiros, ambicionar estar entre os primeiros. Você, às vezes, não vai ser campeão, porque outros também vão estar entre os primeiros, e você sabe muito bem como é duro, né, repetir conquistas no futebol brasileiro. Mas só existe uma chance de conquista de título, estar entre os primeiros. Nós sabemos que os torneios são mais casuais, porque é o retrato, às vezes, de um momento, de uma disputa de 2 quartas-feiras, e que retrata, às vezes, o momento que uma equipe atravessa, e você tendo problemas ou estando num bom momento, você pode passar ou ficar. O campeonato de pontos corridos é diferente, né?
A gente sabe que é constância. Quando tivermos os momentos difíceis, temos que ter maturidade para pontuar. Se não consegue pontuar de 3 pontos, você tem que pontuar de 1. Um dos maiores campeões do Campeonato Brasileiro como treinador, Muricy Ramalho, sempre falava isso quando concedia uma entrevista. O importante é somar, estar pontuando, mesmo nos momentos difíceis, né? E é isso que a equipe estável consegue fazer. O quanto mais, o quanto menos, vai depender da nossa competência, de saber conduzir também o processo de desgaste dos jogadores, porque são muitos jogos e às vezes você precisa direcionar uma competição na semana com um pouquinho de prioridade, porque ela te abre uma perspectiva maior de conquista. Às vezes você deixa escapar alguns pontos preciosos no pontos corridos. Acho que tudo isso vai sendo escrito conforme a equipe vai desempenhando dentro do campeonato, dentro de uma temporada tão grande, tão difícil como é a nossa. Mano, bom dia. Aqui à esquerda. Tô à direita. Queria te perguntar, você mencionou ali esses aspectos da tua personalidade, de às vezes brigar, de ser muito autêntico. Nos 2 últimos trabalhos pelo Fluminense, pelo Corinthians, teve ali alguns atritos com os jogadores, que até podem ser considerados normais, mas eles acabaram acontecendo na frente das câmeras. De que forma você vê isso impactando a sequência da tua carreira e se esses são exemplos do que é essa tua autenticidade e como isso ajuda, por exemplo, na questão da gestão do grupo? Obrigada. Olha, às vezes a gente passa do ponto na beirada do campo porque é uma tensão bastante grande. Alguns são um pouquinho mais salientados, outros não, de acordo com os amores e os ódios que a gente constrói durante a carreira. Eu nunca tive dificuldade para me relacionar com os meus jogadores, tive nenhum problema sério nos últimos trabalhos que fiz, né? E sempre penso que isso não é o mais importante para aquilo que é a avaliação que se faz de um trabalho. O importante é o que a equipe faz dentro do campo, como ela se comporta, e assim vai ser aqui também. Mano, por gentileza, à sua esquerda aqui. O senhor saiu com uma teoria de casa, né? O senhor não conhecia pessoalmente boa parte do elenco, e quando chegou na prática, o que o senhor encontrou na conversa que teve com os jogadores agora, nesse treino? Até algumas imagens foram divulgadas, o senhor dando risada, conversando ali com os jogadores, entre aspas, se apresentando. Eu queria que falasse para o torcedor. E uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tem. O senhor vai abrir os treinos para a imprensa automaticamente para o torcedor ou continua com o método fechado? Eu acho que durante muito tempo a gente reclamou que a gente precisava fazer no Brasil um futebol e as coisas muito parecidas com o que se fazia na Europa. Daí a gente fechou o treino. Não, gente, sabe, a tua colega acaba de citar que o futebol hoje virou meio que um Big Brother. Você não pode falar nada, que tem leitura labial, que tem isso. Imagina num treinamento onde às vezes a cobrança vai ainda muito mais além do que essa cobrança que vocês veem na beirada do campo. E toda semana nós teremos uma crise. Então, é pela intimidade do trabalho. Eu nem vejo ganho muito grande em termos estratégicos você não mostrar. Porque aquilo que você está fazendo ali dentro do campo é 15 minutos lá no jogo, o adversário também vai ver, né? Mas é por essa relação hoje que se tornou muito difícil e que não tem como a gente trabalhar diferente, tá? O que eu vi nos jogadores é um grupo bastante consciente do momento que está atravessando, daquilo que levou estar aqui nesse momento, mas também do potencial que tem para estar melhor. Eu, quando aceitei o convite do Grêmio, certamente analisei o grupo de jogadores que tinha à disposição. Acho que temos um potencial de melhora bastante grande e que acreditamos que possa acontecer a curto prazo. Boa tarde, Mano. Bem-vindo.
Você é campeão da Copa do Brasil 3 vezes, o Grêmio tem 5 títulos dessa competição. Apesar dessa instabilidade inicial de 2025, o Grêmio está vivo na Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. É difícil falar em priorização de competição, né? Mas devido a essa sinergia que você tem, que o clube tem, a torcida tem com essa competição, terá um olhar todo especial para a Copa do Brasil? Olha, o Campeonato Brasileiro ficou tão difícil que não dá para a gente não levar ele muito a sério em todas as suas rodadas, né? Se estabelece nos últimos anos uma paridade muito grande. A gente olhava antes o início de competição, você olhava para a tabela e dizia assim, esses aqui não vão chegar aqui na parte de cima, hoje chegam na parte de cima. O início do campeonato já mostrou isso, como esperamos aí em termos de equilíbrio, então não dá para dizer que você vai priorizar essa ou aquela. Às vezes, durante a semana, você pode decidir fazer isso um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Mas o que eu acredito muito hoje é você ter um elenco de qualidade, não precisa ser jogadores acima da média, porque são muito difíceis de contratar e até de achar hoje no futebol brasileiro, mas ter uma equipe toda ela bem preparada para, quando necessário estar em campo, poder não deixar cair o rendimento e você poder ir rodando 2, 3 jogadores por rodada. Eu acho que os exemplos dos últimos anos mostraram que esse é o caminho. Boa tarde, mano. Tudo bem? Tudo. Mano, nas últimas 3 edições do Campeonato Brasileiro, somadas, o Grêmio é a equipe que mais levou gols. São 116, 2 a mais do que o Vasco, que está na 2ª posição. Você acredita que a defesa é um ponto da equipe que realmente precisa mais atenção ou não? Tá igual aos outros setores do time? Obrigado. Bom, o futebol não dá mais para separar por defesa, por ataque, por isso, né? A equipe precisa saber se comportar em todos os momentos do jogo e bem. A gente pode querer ser propositivo, que é uma palavra bem simpática da moda hoje, né? Ser propositivo. Mas quando 2 equipes que querem ser propositivas se enfrentam, como é que faz? Uma delas vai ser mais eficaz e vai te obrigar a te defender em determinados momentos. Tem que saber se defender bem nesse dia, porque senão nós vamos perder. Então a equipe precisa saber se comportar bem em todos os momentos do jogo, mas não dá para sofrer 3 gols por jogo. Não dá para sofrer 2 por jogo, porque senão você tem que fazer 3 para vencer, e é muito difícil fazer 3 gols numa partida, né? Na paridade que é o Campeonato Brasileiro. 1-0 então, copeiro, gurizada. É matemático, né? Uma equipe que faz competição vitoriosa no pontos corridos nunca sofre muitos gols. É só olhar os últimos campeões, geralmente eles estão sempre entre as melhores defesas do campeonato. Então, saber proteger isso bem. Eu trabalho com as minhas equipes mais posicionadas. Eu não gosto de jogar com linha tão alta, embora hoje existe uma necessidade bastante grande de, em determinados momentos, você jogar com a linha alta, né? Mas isso precisa estar muito bem equilibrado para que a equipe esteja sempre mais próxima do resultado positivo que da derrota. Isso é uma obviedade que a gente tem que ter a consciência. Mano, boa sorte para ti, prazer te reencontrar aqui, saber que mantém ainda aquela essência, você já falou aqui da relação com os jogadores, mas eu te pergunto, como é que o Mano vai conseguir lidar na Casa Mata ou ali na área técnica com tantos problemas de arbitragem? Inclusive o Grêmio está deixando de ganhar pontos aí por erros, assim, por minha conta, eu digo, escandalosos. Como é que vai ser essa relação? Te preocupa isso? Como é que você vai lidar com isso? Boa sorte mais uma vez. Obrigado. Olha, terminei o Campeonato Carioca esse ano sendo vice-campeão, perdendo a final para o Flamengo, sem ter tomado nenhum cartão amarelo. Fiquei muito feliz comigo mesmo. Tenho procurado melhorar, e mesmo sabendo que é difícil, né?
Vocês, às vezes, perdem o equilíbrio comentando a arbitragem. Imagina a gente envolvido diretamente na beirada do campo, né? E sofrendo prejuízo direto. Mas, vento que venta lá, venta cá, vamos tentar ser, né, também com uma participação mais positiva para tentar ajudar a melhorar. Eu acho que o quanto pior sempre é ruim para todo mundo, né? Vamos tentar passar por esse momento. Acho que existe muita instabilidade, porque sempre existe uma orientação nova, né? Essa semana eu estava escutando que agora tem uma orientação para não marcar pênalti com contatos leves. Olha, isso é o subjetivo do subjetivo, né? Ou é pênalti ou não é pênalti. Se interferiu na jogada ofensiva de um atleta, quando ele está entrando da área, está dentro da área, é pênalti. Se é mais leve ou menos leve, é pênalti, né? Então, essas coisas que eu vejo assim, que também é difícil para os árbitros saber se equilibrar, se comportar, sendo sempre um pouquinho diferente a cada momento da temporada. Acho que a gente precisa chegar num padrão do que a gente quer ser, e aí todo mundo vai saber se comportar de acordo com esse padrão. Boa tarde, mano, aqui. Primeiramente, gratidão, né, pelo teu trabalho no nosso Grêmio aí na tua primeira passagem. Seja bem-vindo de volta. Foi por gosto. E muito gratidão também porque aquele time era um time muito competitivo, né? Era um time que tinha alma, e por mais que o Grêmio conseguiu tirar o Grêmio da Série B e levar para a final da Libertadores, por mais que a gente não tenha ganho, o time sempre orgulhou a torcida por causa disso. E eu gostaria de te perguntar se é possível, por mais que tenha mudado o contexto do futebol, 20 anos depois, o Grêmio saiu do Olímpico, transformar esse time, né, que vem também com maus resultados, naquele time, não igual, mas com a mesma alma, a mesma competitividade, principalmente na questão defensiva que o colega falou. O Grêmio vem sofrendo muito, e eu recordo que sempre quando o Grêmio era atacado, tu levantava os braços ali, eu na social do Olímpico te vendo, torcendo, nunca criticando. Se tem como fazer com que esse time volte e tenha a mesma concentração defensiva e aí, por consequência, a alma e competitividade que sempre teve naqueles Grêmios teus de 2005, 2006 e 2007. Obrigado. Bom, eu acredito muito em posicionamento de equipe. Quando uma equipe está espaçada em campo, é muito difícil ela ter disputa, ela ter briga pela bola. Você está sempre longe, né? Então, uma equipe bem posicionada, ela ajuda em tudo, ela ajuda na organização do que ela quer construir. Quando ela perde a bola, ela está bem posicionada para pressionar a bola, né? E acho que os jogadores gostam dessa ideia, porque eles se sentem mais fortes como equipe, né? Essa certamente será uma das ideias trabalhadas com a equipe. O futebol mudou, sem dúvida nenhuma mudou. As equipes todas constroem de trás, como não se fazia há 20 anos atrás. As equipes menores constroem de trás, como não se fazia há 20 anos atrás, né? Propõem jogo como elas não faziam há 20 anos atrás. Então, o futebol mudou bastante. Mas existem algumas coisas que são fundamentais em qualquer ideia. E hoje, disputar a bola, competir, é fundamental para que você esteja perto de construir qualquer resultado positivo. Mano, bem-vindo ao Grêmio, bem-vindo de volta. Quando a gente te ouviu falar sobre os 20 anos, tu disse que demorou para tu voltar para cá. E eu queria que tu trouxesse para a gente se houve, dentro desses 20 anos, alguma oportunidade para tu ter voltado. Se tu pode contar para a gente sobre uma passagem dessas. E queria que tu deixasse também um recado para a torcida do Grêmio, que está um pouco ressentida, está sofrendo um pouco com as últimas atuações, muito mais até do que com os resultados. Acho que é isso. Bom, às vezes não encaixa para a gente voltar, às vezes há a intenção de um lado, mas se assumir um compromisso do outro lado. Eu sou muito de honrar os compromissos que eu assumo. Muitas vezes fui convidado para lugares até com remuneração financeira muito maior, mas preferi não sair, porque eu acho que é assim que deve funcionar.
Para o torcedor do Grêmio, quero dizer que isso vai passar. Acho que a equipe iniciou bem a temporada e depois, por essas coisas do futebol, ela parou de evoluir. O fato de alguns resultados virem, eles prejudicam essa evolução, elas não deixam que essa confiança se restabeleça. Então, é isso que nós vamos fazer nesse primeiro momento. Colocar em campo uma equipe com comportamento que o torcedor enxergue que ela tem perspectiva de entregar aquilo que é o que ele quer ver do Grêmio dentro de campo. Muita disputa, muito aguerrimento, não se entregar nunca, acreditar sempre que é possível e com um futebol de qualidade que penso que esse time pode entregar. Obrigado, Mano. Obrigado, pessoal. Tá aí a palavra do... Tá aí a coletiva do Mano. Obrigado, Rádio Imortal. Os créditos aí pra Rádio Imortal, que nos disponibilizou as imagens. E é isso. O Grêmio vai ter raça, o Grêmio vai ter entrega, como disse o Mano Menezes. Gostei muito da coletiva do Mano. Muito. Cara centrado, cara que tá com vontade, que tá com o objetivo de fazer o Grêmio vitorioso. Obrigado. Eu quero saber a sua opinião. Deixa o teu like, te inscreve e pode ter certeza. A defesa do Grêmio vai ser uma das melhores. Veio 1 a 0, cooperou.